a vontade de bater papo, de conversar, porque encontramos pouco, mas vamos em frente. Então, o William, né? Para quem não conhece o William é de Uberlândia, estamos saindo do Rio de Janeiro, né? Voltando para Minas Gerais, né? Voluntário do Grupo Espírita Leon Denis, além de palestrante, articulista da revista CEL, de Estudos Espíritas, atua como voluntário na Web Rádio Fraternidade, é o idealizador e coordenador do Congresso Espírita Leon Denis de Uberlândia, coautor do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita e faz parte da equipe do podcast Café com o Espiritismo. E está também em nossas redes sociais, no YouTube. Já estamos quase acabando o Porquê da Vida, para entrarmos com um novo livro, com certeza. Né? O William vai trazer para nós o tema A Revelação pela Dor. Né? Então, vamos passar a palavra para o William e até daqui a pouco. Bom, pessoal, Revelação pela Dor é um capítulo do livro Problema do Ser e do Destino. E lá, quando a gente vai ler esse capítulo, se a gente for separar as partes principais para trazer para reflexão, a gente separaria praticamente ele todo. Porque é um capítulo belíssimo e eu chegaria a dizer que, lendo ele, claro, né, com todas as ressalvas e as brincadeiras, apenas para trazer um pouco de bom humor, dá vontade de sofrer para a gente, de certa forma, experimentar e vivenciar aquilo que Leon Denis coloca de uma maneira tão bela, né, com aquela característica que lhe era peculiar e que a gente lê e se encanta, se apaixona e sente vontade de divulgar e de convidar outras pessoas a também fazer essa viagem em torno de suas obras. Eu vou trazer aqui o primeiro parágrafo, né, logo como ele vai introduzir o seu pensamento nesse tema, quando ele diz assim: é sobretudo diante do sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, sólida e simultaneamente assentada na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Bom, o detalhezinho do sobretudo aqui é importante porque não é só no sofrimento, ele reforça, sobretudo no sofrimento, mas não é apenas nele, que a gente sente a necessidade. E quantos de nós, vou falar pelo menos por mim, só sentiu a necessidade de uma crença como essa que Leon Denis, de certa forma, nos fala, logo com suas primeiras palavras, e ele vai discorrer ao longo do capítulo, quando a gente passa por um processo de dor, por um processo de dificuldade, por um sofrimento. Comigo foi assim. Antes do sofrimento mais agudo, não, preocupar com essas questões para quê? Vamos apenas curtir a vida. E não é nem que seja um curtir no sentido de destruir o próprio corpo, de, enfim, prejudicar os outros. Não, é aquele curtir de a gente levar a vida sem se preocupar com o além da vida, sem se preocupar com esses enigmas, né, que a vida, de certa forma, se nos apresenta, com o próprio problema da dor. Então, de certa forma, eu acho que a vida de cada um de nós mostra que quando estamos diante da dor, quando estamos diante de uma grande dificuldade, de certa forma, nós ficamos mais propensos, mais abertos, mais flexíveis para que compreendamos algo além daquilo que até então compreendíamos. E aí se torna quase que necessário a gente buscar força, buscar algum tipo de ajuda. E essa ajuda pode ser dada de diversas formas. Né? Há aqueles que buscam ajuda no catolicismo e se sentem muito bem, lá permanecem, lá se sentem preenchidos. Outros buscam essa ajuda no protestantismo, tudo bem. No meu caso, eu já havia buscado em outras fontes e foi só no espiritismo. Por quê? Para mim, ela preencheu esses requisitos que Leon Denis traz. É uma crença robusta e muito sólida. Porque ela se assenta, não é hora está na razão, hora está no sentimento, hora nos fatos. Como coloca Leon Denis, simultaneamente, a gente vai vê-la assentada nisso tudo. Razão, sentimento e fatos.
Não é mais o eu acho que a vida continua, não é mais o eu acho que existe uma proteção superior, não é mais o eu acredito que existe um anjo de guarda que muitas vezes me intui, me inspira, me sustenta, me encoraja. Não é mais o eu acho que aquele parente desencarnado na Covid vai continuar vivo. Ou talvez as dificuldades que eu trago, que não são explicadas na presente encarnação, tenham origem numa encarnação passada. Não. Diante do estudo do Espiritismo, todas essas questões, e muitas outras, elas se assentam na razão. A gente vai estudando e vai compreendendo. E mesmo que alguém chegue e fale mal do Espiritismo e critique a nossa crença e zombe daquilo que a gente propaga, a gente não vai repelir de imediato esse tipo de comportamento alheio. Nós acolhemos e perguntamos, será que ele não tem razão? E a partir da dúvida, nós pesquisamos. E a partir da pesquisa, fortalecemos a nossa fé. E essa crença se torna ainda mais robusta, ainda mais sólida. E entramos num ciclo de fortalecimento, né, da própria fé. Da fé em Deus, da fé no futuro, da fé na imortalidade da alma. E tudo isso nos ajuda a atravessar os períodos de sofrimento. E quem não os tem? Todo mundo sofre. Não tem um único indivíduo encarnado nesse momento que possa se dizer, eu estou livre do sofrimento. Não tem um único. É claro que os sofrimentos eles são muito diferentes. Quem nasce numa favela do Rio de Janeiro vai enfrentar um tipo de dificuldade radicalmente diferente daquele que nasce na Noruega, por exemplo. Às vezes na mesma cidade, um que nasce no condomínio, outro que nasce na favela, da mesma cidade. Aquele que nasce na extrema pobreza, tendo que viver com as migalhas que às vezes os ricos oferecem, ou que o próprio Estado oferece para a pessoa, de certa forma, ter uma condição mínima da mínima, e às vezes nem isso é o suficiente, ele vai ter um sofrimento muito diferente daquele que nasce num chamado berço de ouro. A depender da cor da pele que a gente nasça nesse mundo, nós enfrentaremos dificuldades. Eu, por exemplo, nunca fui abordado, né, por um policial, alguma coisa. E quem, às vezes, é negro, lida com uma situação que nós, brancos, não lidamos. São dificuldades diferentes num país que tem um preconceito gigantesco, um racismo estrutural que precisa ser muito bem trabalhado, falado, né? A pessoa que traz a orientação sexual homossexual, os transexuais, eles enfrentarão dificuldades numa sociedade homofóbica que os heterossexuais não enfrentam. Mas nós não podemos dizer que, mesmo fazendo parte do grupo dos privilegiados, os indivíduos não têm dificuldades a atravessar. A condição social do indivíduo, se ele é rico, ele é pobre, implica dificuldades diferentes. Mas se a gente fala, não, a riqueza é a solução dos problemas. Nós não teríamos tantos ricos ocupando consultórios de psicólogos e psiquiatras e hospitais. Países extremamente evoluídos, né, do ponto de vista, né, da educação e tantas outras coisas mais, ainda assim têm taxas altíssimas de suicídio. Então a gente precisa observar que existe algo muito maior do que simplesmente aquilo que nos difere do ponto de vista exterior, que é de certa forma, a fé, a crença, enfim, essa definição de crença, de fé, tudo é uma coisa um pouco complexa. Mas é necessário a gente buscar algo, que aqui em Minas nós chamamos de trem, buscar um trem que nos fortaleça diante das dificuldades, que, embora diferentes, em alguns aspectos, nos aproximam. A pandemia tem nos mostrado. E quem não fica tocado ao perceber, por exemplo, um Paulo Gustavo, jovem, saudável, um coração bondoso,
lutando ali tanto tempo, tantas semanas, e o país, por ser uma personalidade pública conhecida, que encantou, né, pelo menos encantou a mim, eu acredito que a muitos de vocês, a gente fica, puxa vida, acompanhando, ansioso, será que ele vai recuperar, será que não vai? E de repente vem a notícia do desencarne e a gente fica mal. Eu pelo menos fiquei. Ai, mas você é espírita. Acontece, a gente fica mal. Nós estamos aqui tendo a presença virtual do meu querido amigo, irmão, compadre, Humberto Schubert, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aí em Caratinga por ocasião do Fórum Espírita em 2019, eu acho. Essa pandemia deixa a gente meio louco, esse negócio de data. Essa semana tivemos a desencarnação da Sueli. A gente sabe que ela continua viva, eu até gravei um estudo essa semana. Eu tenho certeza que não sei se já encontrou, mas vai encontrar com Leon Denis, porque Leon Denis prometeu no Depois da Morte. Quem lesse aquele livro encontraria com ele em algum momento. E a Sueli, né, dispensa comentários da paixão, do amor que ela tinha por Denis. Então, a gente fica assim, e aí, como é que vai ser? Vai me recuperar? Não vai? Desencarnou Sueli. E aí, o movimento espírita, e eu acredito que muita gente fora dele, a gente fica sentido. E a grande pergunta é, que Leon Denis coloca na obra: que consolações o materialismo e o ateísmo podem oferecer ao homem atingido por uma doença incurável? E aí? Você chega para alguém que está com uma doença incurável, por exemplo, Bruno Covas. Não quero aqui entrar, obviamente, né, nada em relação à da política, mas na personalidade pública que ele é e que o Brasil inteiro conhece, prefeito de São Paulo, está numa situação, ontem foi noticiado que o quadro dele é irreversível. E aí, o que um ateu vai chegar para ele agora e dizer: ah, não, fica tranquilo, daqui 1, 2 dias, né, você morre e acabou. Então, claro, né, a gente precisa refletir, analisar essas questões, porque daqui a pouco, eu estou falando aqui da Sueli, estou falando do Paulo Gustavo, estou citando o Bruno Covas, pode ser eu, pode ser você. E o que a gente faz no Espiritismo, de certa forma, que é o título do livro do professor Herculano Pires, né? Quase que uma educação para a morte, já que ela é inevitável. Vai chegar para todo mundo. E aí Leon Denis, ele vem trazer, em relação aos sofrimentos que a gente encontra, que o sofrimento é apenas um corretivo para nossos abusos, para nossos erros. Um estimulante em nossa marcha. Nesse mesmo capítulo ele fala isso. Assim, as leis soberanas mostram-se perfeitamente justas e boas. A ninguém infligem apenas inúteis ou imerecidas. E o ponto central é que o estudo do universo, diz Leon Denis, o estudo do universo moral enche-nos de admiração pela potência, que por meio da dor transforma pouco a pouco as forças do mal em forças do bem. Esse é o ponto. Faz nascer do vício a virtude, do egoísmo a dor. É mais ou menos assim, você vai lá, coloca, você não sabe, ou às vezes até sabe, coloca o dedo na tomada e toma um choque. Aquela experiência negativa te gera um desconforto, uma dorzinha e tal. E ali você, então, essa atitude ela não pode acontecer mais. É como se fosse um recado, um sinal. Isso aqui não pode ser feito. Como vai dizer os Espíritos para Kardec na questão 614, o homem só sofre porque se afasta da lei natural, a lei divina. Então, eu me afasto da lei, sofro. Qual que é o recado? Cumpra a lei. Cumpra a lei. Não é castigo divino, é apenas a lei se manifestando. Na questão da tomada, é a lei, né? Não tem como. Eu estou descalço, às vezes, aqui, vou lá e coloco o dedo na tomada e se tem corrente elétrica passando, vou tomar um choquinho ou um chocão. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não testem que está comprovado, toma choque mesmo. E aí, meus amigos, Denis vai dizer o seguinte: desde então, seguro quanto ao resultado de seus esforços, o homem
né, depois de compreender toda essa crença robusta que o Espiritismo nos oferece, o homem, então, aceita corajosamente as provas inevitáveis. O que o Saulo havia dito aqui antes. Olha, não consigo evitar. Está lá no programa do Ser Destino, vai dizer isso também. Não procures a dor. Eu não consigo evitar. E aquilo que chega, eu preciso aceitar. Corajosamente. Até porque não aceitar não vai mudar a situação. A fuga que nós muitas vezes empreendemos pode até agravar a situação. Então, aceita. A velhice pode vir. A vida pode decair e escorrer pela ladeira íngreme dos anos. Sua fé o auxilia a atravessar os períodos acidentados e as horas tristes da existência. Finaliza Denis esse ponto que eu quero aqui. Em meio às provas, as verdades que acabamos de citar não nos isentam de emoções e de lágrimas. E a gente às vezes traz essa ideia, espírita não pode chorar. Espírita não pode demonstrar tristeza, tem que estar o tempo inteiro forte, resistente. Não, se ele quiser ficar assim, que ele fique. Ele não é obrigado a chorar também. A gente tem que parar com essa coisa de achar que o espírita não pode chorar ou o espírita deve chorar. Se ele não quer chorar, não chore. Mas se ele quer chorar, chore. Que ele seja como quer, como pode, como consegue ser. Então, Denis fala, vou ler de novo. Em meio às provas, as verdades que acabamos de citar não nos isentam de emoções e de lágrimas. Seria antinatural. Entretanto, elas nos ensinam a não murmurar. Aqui é o ponto. A não ficar abatido sob os golpes da dor. Afastam de nós esses funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que tantas vezes assombram o cérebro dos partidários do nada. Se continuarmos a chorar, que seja sem amargor, sem blasfêmia. Então, o Espiritismo, como Kardec coloca, é o consolador prometido por Jesus. Não é pelo menos no primeiro momento, não é o retira a dor, não é o elimina a dor. A dor vai existir. Mas a forma como nós enxergamos ela própria, enxergamos a vida, enxergamos a morte, faz com que a gente tire do coração revolta, mágoa, sentimento de vingança, o desespero, a vontade, às vezes, de se matar, porque eu não vejo solução para aquele problema. E se é uma doença incurável, pensam os ateus e materialistas, é preferível abreviar a vida cometendo o suicídio assistido, que é a eutanásia, legal em vários países. Com o Espiritismo, a gente olha e fala, puxa, a doença é incurável, mas eu ainda tenho um dia de vida. E quando um dia acaba, não é que eu tenho menos um dia. Eu posso analisar assim do ponto de vista terreno, material de fato, é menos um dia. Mas do ponto de vista espiritual, que é o que o Espiritismo nos mostra e nos apresenta, eu acabei de fechar e tenho mais um dia de experiência. Experiência essa, muitas vezes, fortalecida e ampliada pela dor. Porque mesmo que não queiramos, mesmo que não aceitemos, a dor é extremamente educativa. A gente pode não assimilar isso enquanto passa por ela. Às vezes é necessário um certo distanciamento, mas ela ensina. E lá na frente, quando a gente passa, a gente olha para trás e fala, nossa, como eu me transformei. E a gente não percebe, porque é difícil perceber. Hoje eu não reajo mais diante desse conflito familiar. Por exemplo, que conflitos familiares, eles acontecem com uma certa frequência e às vezes são conflitos semelhantes. É um filho que tem um comportamento inadequado, que a gente acha que não é o correto. É um familiar que enfim, mais distante, que nos ofende, que nos agride. E a gente vai observando que o nosso comportamento vai sendo modificado. Porque a nossa compreensão da vida vai se modificando com o tempo. E não dá para negar. O Espiritismo nos oferece
elementos suficientes para que essa transformação do olhar diante dos problemas da vida e do problema da dor, eles são muito fortes. E a gente precisa compreendê-los mais para praticá-los mais. E, claro, naquilo que Leon Denis vai nos dizer, para que possamos caminhar com mais segurança para a frente e para o alto. Eu agradeço, né, essa primeira parte.